Shalom. Bem-vindo a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Nós temos sempre comentado alguns textos da Torá que são muito importantes em função da mensagem que nos traz. Nesse contexto, nós vamos ver que no Salmo do rei Davi, ele expressou de maneira muito apropriada uma necessidade que primeiramente ele sentia para si mesmo e, obviamente, que nós também vamos sentir a mesma necessidade. Vamos ler o texto que está no Salmo de número 32, no livro de Tehillim. Por Davi, Masquil. Abençoado é aquele cujas ofensas são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Abençoados são aqueles a quem Adonai não imputa culpa, em cujo espírito não há engano. Quando me calei, meus ossos envelheceram, por causa do meu gemido durante todo o dia. Dia e noite, tuas mãos pesavam sobre mim. Meu vigor esgotou-se como uma seca no verão. Quando confessei o meu pecado a ti, quando parei de esconder minha culpa e disse, confessarei minhas ofensas a Adonai, então tu perdoaste a culpa do meu pecado. O rei Davi foi um homem especial, um homem realmente que demonstrou em sua vida a afinidade que ele tinha com o Eterno. Mas ele era um ser humano como nós, com as mesmas fraquezas, mesmas dificuldades, mas foi um homem que desde muito cedo demonstrou interesse em conhecer o Eterno. Teve seus tropeços na sua vida, como é comum a todo ser humano. Ele teve momentos de tristeza, momentos de depressão, momentos de alegria, momentos de júbilo e momentos de certeza de vitória. E ele, acima de tudo, teve momentos em que ele foi realmente esclarecido pelo Espírito do Eterno. E nesses momentos é que ele expressava aquilo que ele sentia de maneira profunda, de tal maneira que nós sabemos que o próprio Eterno inspirava quando ele escreveu muitos dos salmos que nós temos no livro de Tehillim. Bem, obviamente que o que esperamos dessas mensagens de Melech David não é simplesmente uma expressão poética, alguma coisa bonita de se ouvir, mas coisas que sejam realmente práticas para nós, úteis para a transformação das nossas vidas, porque nós podemos entender pelas descrições do Tanar que o próprio rei Davi teve muitas mudanças, ele experimentou realmente mudanças na sua vida, principalmente quando ele foi honesto consigo mesmo em reconhecer as suas faltas, reconhecer os seus erros, reconhecer quando ele agiu errado e se consertou com o seu Deus. Bem, nós, dificilmente alguém que está nos ouvindo, nenhum de nós vai poder dizer que teve a mesma oportunidade de ser um rei como Davi. Mas será que o fato de ser rei alterou alguma coisa nesse aspecto? Não. Na verdade, não. Mesmo sendo rei, Davi era um homem que buscava o Eterno e o seu relacionamento com ele era mais importante do que a coroa que ele tinha na cabeça. Então, como ser humano, nós temos as mesmas condições que Davi. E talvez você possa olhar para si mesmo. Isso eu falo, obviamente, que eu estou incluído nisto. Todos nós, mas pense no seu caso. Olhe para dentro de si e verifique se algumas coisas na sua vida não incomodam. Algumas coisas, às vezes, até nos oprimem. Circunstâncias que já aconteceram na nossa vida nos levam a pensar nas consequências de nossos atos, coisas que nos preocupam, às vezes nos entristecem, por vezes até nos envergonham. Como expressou o rei Davi, ele muitas vezes esteve envergonhado diante de Deus e diante dos homens, mas uma coisa ele descobriu.
ele descobriu que o nosso Deus tem uma grande disposição de acertar as contas conosco. Ele tem uma grande disposição de se comunicar conosco, de falar conosco. Então, com certeza, Davi descobriu o caminho para chegar à presença do Eterno. E você também pode ter a oportunidade de conhecer isto. Você tem a oportunidade de conhecer o caminho para se aproximar do seu Deus e se acertar com Ele. Você cometeu erros, eu tenho certeza que cometeu. Por quê? Porque todos pecam diante do Eterno. Então nós precisamos nos acertar, porque no momento em que confessarmos a Ele os nossos erros, Ele está pronto para nos perdoar. O interesse do Eterno é tão grande de acertar as coisas conosco, que Ele cumpriu exatamente o que prometeu. Ele prometeu, desde que nós lemos os textos que Moshe recebeu do Eterno, os textos que profetas receberam também do Eterno, o próprio Davi recebeu inspiração do Eterno para falar a respeito do Mashiach que haveria de vir. Bem, a grande notícia é que o Mashiach já veio. Então, todos aqueles da comunidade de Israel, todos aqueles que são descendentes de Abraão, que já ouviram a Torá, realmente podem ter uma expectativa maravilhosa. O Eterno cumpriu o que prometeu. Ele enviou o Mashiach, e o seu nome é Yeshua. Então, é tão grande a certeza e a importância deste evento, que tudo aquilo que nós encontramos nas Escrituras fica muito claro. O Eterno quis acertar esta situação conosco. Davi, quando ele precisava acertar as suas contas com o Eterno, todas as vezes que ele entendia o seu erro, ele precisava levar animais diante do altar, aonde o Cohen, principalmente o Cohen Hagadola, receberia dele essas ofertas, cordeiros, as ofertas que ele levaria por causa do seu pecado, e o sacerdote iria sacrificar aqueles animais. Isso era algo que era uma sombra de coisas futuras. Hoje nós não precisamos mais levar animais diante de um Cohen, lá no Beit HaMikdash, lá no templo em Jerusalém. Primeiro, não há o templo e não há mais o serviço Kohanim. Mas uma coisa posso garantir, não precisamos mais disto. Com a vinda do Mashiach, isso foi dispensado porque ele assumiu em si mesmo ser a oferta perfeita por nós. Obviamente que o sangue de um cordeiro não vale a minha vida, nem a sua. Mas o Filho de Deus, Yeshua, nosso Mashiach, ele que jamais transgrediu, jamais cometeu uma transgressão contra o Eterno, ele se ofereceu a si mesmo para pagar a nossa dívida, já que nós não podemos pagar. E através de Yeshua, nós vamos conseguir encontrar e receber em nós o perdão que nós precisamos. E uma vez que nós experimentamos o perdão alcançado através de Yeshua, o que vai acontecer é que nós podemos ter o mesmo alívio de sabermos que fomos perdoados, como Melech David se expressou nos seus salmos. Então, aquela mesma sensação de alívio por ter sido perdoado é o que nós podemos sentir agora. Portanto, eu convido você para que receba as palavras de Yeshua na sua vida, para que você reconheça que o Mashiach já veio, cumpriu tudo que está escrito na Torá a seu respeito, e você realmente poderá ter uma experiência única e maravilhosa que nos garantirá o acesso ao reino do nosso Deus, o verdadeiro Olam Rabá, o reino futuro, o mundo vindouro que o Eterno tem preparado para aqueles que o amam. Não pense que qualquer pessoa poderá entrar lá, não. Somente aqueles que forem justificados no sangue de Yeshua, para cumprir tudo aquilo que o Melech Davi procurou na presença do Eterno e que nós temos o mesmo acesso.
Portanto, que a sua vida seja realmente transformada e possa realmente a mão do Eterno ser estendida para você e você experimentar todos os benefícios que o Eterno nos tem reservado. E assim eu posso dizer que o Eterno abençoe, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Vê amém.